Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Esperando o pessoal entrar. Muito bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje é a nossa live do dia 25 de maio. A nossa live é praticamente número 1 de uma colorimetria simplificada, onde nós vamos fazer aí uma maratona de live e eu conto com a presença de vocês, tá bom? E deixa eu ver aqui quem tá entrando: a Kelita, o Igor, Firmino, Estúdio Cleide, Fernanda Rocha, Ana Carla. Primeiramente, boa noite, pessoal, muito bem-vindo a essa live. Vou iniciar aí uma maratona de toda quarta-feira de uma colorimetria simplificada e eu conto com você aqui para a gente esclarecer aí um batalhão de dúvidas que sempre vem todos os dias. O pessoal vem me metralhando de perguntas no direct e somente em live a gente consegue esclarecer melhor. Eu disponibilizei toda quarta-feira à noite para mim estar aqui. E assim como eu tenho um compromisso de estar aqui com vocês, eu conto com a presença de vocês aqui também para estar aqui comigo, tá bom? Eu espero o pessoal ir entrando. Você que ama esse mundo da colorimetria, aqui embaixo aqui, ó, tem um coraçãozinho. Clique nesse coraçãozinho e não esqueça de direcionar essa live para algum amigo seu da área, para alguém que tem interesse nesse conteúdo, nesse assunto, que vai ser muito esclarecedor aqui, não só para você, profissional, mas para as pessoas que estão aqui para tirar muitas dúvidas, tá bom? Esperar o pessoal entrar. Igor. Muito boa noite a todos. Vamos iniciar aí uma devastação de conteúdo maravilhoso para vocês. E pode ter certeza que eu separei assim o melhor desse conteúdo do mundo da colorimetria, tá bom? Então vamos lá iniciar. Nós vamos começar falando sobre o fundo de clareamento. O que é o fundo de clareamento? É o residual de um cabelo descolorido. E o resíduo desse fundo de clareamento a gente só consegue identificar a partir da altura de tom 6 em diante, que é o vermelho alaranjado. Geralmente quando o cabelo está muito vermelho é porque a pessoa tem um tom natural de castanho escuro, ou tem residual de preto no cabelo e quer fazer um moreno iluminado. E na descoloração a gente identifica um fundo de clareamento 6, que é o vermelho. Uma altura de tom 6, que é o vermelho. Aqui eu botei só 3, tá? Que é o vermelho alaranjado,
e o amarelo. E nós vamos trabalhar com os três principais, tá bom? Porque tem o vermelho, vermelho alaranjado, o laranja amarelado, o amarelo claro e o amarelo claríssimo. Então, eu vou falar me referindo primeiro a esses três fundos de clareamento, alturas de fundo de clareamento, tá bom? Deixa eu virar aqui um pouquinho para mim falar direcionado para você aqui, para eu poder me ver, tá bom? E vamos começar aqui. O residual do fundo de clareamento, deixa eu ver que eu fiquei na frente. Deixa eu tirar aqui, fiquei na frente de vocês. Deixa eu consertar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar no entendimento aqui. O que é o fundo de clareamento? É o residual da cor descolorida. Geralmente no fundo de clareamento, quando a gente começa a descolorir, a gente identifica o fundo de clareamento 6. Ao passar do tempo, a gente encontra o fundo de clareamento 7, que é o laranja. Um pouquinho mais além, a gente encontra o fundo de clareamento 8. E um amarelo mais claro, vamos encontrar o fundo de clareamento 9. O amarelo claríssimo, nós vamos encontrar o fundo de clareamento 10. Esses fundos de clareamento, ele é uma grande dificuldade do profissional cabeleireiro, porque não consegue identificar, tá bom? Aqui no 6, nós vamos optar em fazer uma neutralização ou uma tonalização. Vamos começar primeiro com 6. Quando eu for neutralizar o fundo de clareamento 6, que é o vermelho alaranjado, o que neutraliza o vermelho é o verde. Aí. O que neutraliza o vermelho é o verde. Então, na minha cartela de cor, que eu vou pegar aqui, o que neutraliza o vermelho é o verde. Então, na minha cartela de cor, o verde é o ponto 13. Em algumas marcas é o ponto 22. Outras, 6B, tá? Então, na sua cartela de cor, você vai se referir ao mate, ao verde, que é o ponto 13. No ponto 13, você vai estar numa altura de tom marrom. Por quê? Você fez uma neutralização. Ok? Acompanha comigo o raciocínio. No fundo de clareamento 7, você tem o laranja. Fundo de clareamento 7, o laranja, ele é neutralizado pelo azul. Então, no fundo de clareamento 7, você vai ter a neutralização, que é o ponto 1, tá? E aqui você vai ter o marrom, quando você neutralizou os reflexos indesejados. O fundo de clareamento 8, você vai ter aqui o amarelo. Qual é o que neutraliza o amarelo? É o violeta. Nessa marca aqui que eu estou utilizando na cartela de cor, o violeta ele significa ponto 2. Que ele vai levar para o marrom em concentrações de níveis de saturação, de quanto mais vai aumentando, vai reduzindo a concentração do pigmento naquela mecha do fundo de clareamento. No 9 é o amarelo claro, aonde neutraliza o amarelo também é o violeta. No 10 é uma mecha mais limpa, uma mecha clarinha. Deixa eu te mostrar o fundo de clareamento 10, de uma mecha que eu fiz um teste de mecha agora há pouco. Olha,
Fiz esse teste de mesh agora há pouco. No fundo de clareamento 10, você não consegue ver uma tonalidade amarela aqui. Consegue? Então, ele é um amarelo muito claro. É como se fosse uma cor de manteiga. Se você, dentro desse fundo de clareamento aqui, você utilizar, esse é o fundo de clareamento 10. Se você utilizar 10.89, que é o violeta, 10.2, que é o violeta da cartela de cor que eu estou usando, ele vai neutralizar e ele também vai para, aqui também vai para o marrom, cedré, e aqui também vai para o marrom, porém em níveis de saturação diferentes, tá? Agora, quando eu quero neutralizar, eu uso a minha estrela e faço o quê? O segmento de neutralização. O que neutraliza o vermelho é o verde. O que vai neutralizar o laranja é o azul. O que vai neutralizar o amarelo é o violeta. E a gente vai identificar o quê? A altura de tom de cada um com os seus pigmentos. Agora, se, Ludmila, eu quisesse aproveitar o fundo de clareamento e eu não quisesse neutralizar esses tons, o que eu poderia fazer? Você pode tonalizar ao invés de neutralizar. Porque o que é o neutralizar? É você esconder, apagar o tom, o reflexo indesejado, tá? E a tonalização, você tem a opção de aquecer e você tem a opção de esfriar. Como isso? Quando eu falo em aquecer, eu tenho um vermelho alaranjado e eu quero aquecer esse vermelho alaranjado e intensificar essa cor. Aqui eu posso aproveitar o vermelho alaranjado e utilizar o ponto 6. Eu vou ter um louro escuro vermelho. Aqui eu posso aproveitar o laranja e eu posso utilizar o ponto 4. Eu vou ter um loiro médio cobre. Eu posso aproveitar o amarelo desse 8 e eu intensificar mais. Eu posso ter um ruivo. Eu posso utilizar o 8.3 ou o 8.77 da Igora. É utilizado 7.7 nas ruivas. Aqui dentro do amarelo do fundo de clareamento 9, que é um amarelo mais claro, eu posso utilizar o 9B, que é o bege, mas vamos falar assim, de uma tonalidade mais popular, dentro do fundo de clareamento 9, eu posso utilizar o 9.3, que é o loiro dourado. Eu posso aproveitar ainda o residual amarelo do fundo de clareamento 9 e eu dar uma dourada nesse 9. O 10, ele já é uma mecha muito limpa, assim como vocês viram que o fundo de clareamento 10 ele é bem clarinho. E se o cabelo for muito fino, ele é ainda mais claro ainda. O 10 aqui, o que eu posso fazer? Eu abri no fundo de clareamento 10, mas eu acho que está muito branco, muito claro.
10.3, sim, eu posso criar um ouro claro dourado. Você pode aquecer o fundo de clareamento dentro da altura de tom que você conseguiu abrir. Agora, deixa eu te falar mais uma coisa. Quando você tem um fundo de clareamento exposto dentro do que a sua cliente deseja, que essa é a nossa primeira aula de colorimetria, e eu quero que vocês deixem aí as suas dúvidas, que já eu já vou estar falando sobre. Aqui a gente já falou em neutralizar, já falamos em aquecer, mas você tem a opção de quê? De esfriar. Aqui no amarelo, eu posso utilizar, para me esfriar, eu posso utilizar um ponto a mais do que a neutralização. Eu posso utilizar aqui 7.11. Eu posso utilizar aqui, deixa eu só dar uma secada. Eu posso utilizar aqui um 8.11. Dá para vocês verem aí? Mas dentro da cartela de cor que você utilizar, você pode brincar dentro da altura de tom que você for trabalhar. O que você precisa? Identificar o que a sua cliente quer e somar expectativa versus realidade. O amarelo, eu posso utilizar o 9.1. Eu vou acinzentar utilizando o azul para neutralizar. Sendo que ele, além de neutralizar, ele vai criar um ponto mais frio, um cabelo muito mais frio. Como que eu vou identificar uma mecha neutralizada e aí depois eu quero tonalizar o que já foi neutralizado? Deixa eu apagar aqui. O que eu posso... Vou deixar dar uma secada. O que eu posso fazer? Quando eu estou fazendo uma neutralização, eu posso utilizar uma tonalização junto? Pode, em partes iguais. O que eu utilizo dentro do 6? Eu utilizo o 6.7, não está riscando. Dentro do 7, eu utilizo o 7.11 ou o 7.89 juntos? Às vezes sim. Eu posso utilizar pigmento azul e pigmento violeta, dependendo do nível de concentração que tem dentro desse set. Porque às vezes é um laranja médio, mas um laranja não tão forte, não tão vibrante. Então eu vou conseguir fazer com que essa cor ela neutraliza. E eu vou te mostrar como. Esse é a altura de fundo de clareamento 7, ó. E eu usei 7.89 com 1 grama de mix pérola. Eu trouxe para o marrom, eu neutralizei essa mecha.
Porque ela estava um laranja muito mais vibrante. Então eu preferi usar um intensificador a mais para neutralizar. Porém, a marca que eu utilizo, tá? Eu consegui fazer isso. Tudo que vocês precisam é o quê? Pegar o teste de mecha e usar a tonalização como teste. O que vocês vão utilizar como teste, tá bom? Agora, eu não posso pegar uma mecha do fundo de clareamento 10 e eu utilizar um 7,89. Por quê? O nível de saturação do pigmento vai chumbar essa mecha, tá ok? Da mesma forma, eu não posso pegar um fundo de clareamento 8. Eu não posso pegar um fundo de clareamento 8 e eu fazer uma tonalização com 10,89. O que vai ocorrer aqui? Eu vou ver se você tá ligada no que eu tô falando e se você vai responder. O que vai ocorrer? Eu no fundo de clareamento 8, que é um amarelo, e eu uso uma tonalização na altura 10,89. Eu quero ver se você sabe me responder essa pergunta. Deixa eu pegar o telefone aqui. Peguei. Deixa eu pegar o telefone. Deixa eu ver as perguntas. Joe. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Qual é a pergunta? Vê aqui pra mim. Agora eu vou virar aqui a câmera pra mim responder a pergunta de vocês, tá bom? Se o cabelo estiver na cor natural 4, você consegue cobrir com a X de 30 para chegar no tom 7? Se o cabelo estiver na cor natural 4, essa é a pergunta. Você consegue abrir com o X de 30? Eu consigo abrir com a X de 30 para chegar no tom 7? Uhum. Sim, porque o X de 30, se o cabelo não for muito grosso, eu vou conseguir ter uma abertura de 3 tons. Agora, se o cabelo for muito grosso, eu não vou conseguir ter uma abertura de tom. Eu quero que vocês me respondam essa pergunta aqui, ó. Dentro da altura de tom amarelo, eu posso tonalizar com 10,89? Tem pergunta lá em cima, deixa eu virar. Deixa eu ler pra você. Vira pra mim. Vou virar aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu ver aqui. O que é nível de saturação? É a concentração de pigmento que há. 10,89 não vai ter pigmento para tonalizar o fundo 8. Exatamente. O 10,89 ele é para essa altura de tom aqui. Fundo branquinho, limpinho, tá?
Porém, se você tiver numa altura 8, você tem que estar no nível 8 por causa da quantidade de saturação que contém ali. Você não pode nunca utilizar uma tonalização menor, uma tonalização maior, mais alta, né? Com um nível menor. Não vai manter o 10 por causa do fundo de clareamento. 8 vai provocar muita força. Consequentemente, a cliente vai ter que neutralizar em casa com o matizador chumbando o cabelo. Ai, Kelita. Exatamente. Não tem nível de saturação, tá? Então, eu vi que vocês entenderam um pouquinho do que eu quis falar. Sendo que, quando você vai atender uma cliente e o cabelo dela só chega no fundo de clareamento 8, mas aí o que acontece? Não tem como abrir mais, porque o cabelo ele está impedido. Ele está bloqueado. E o que bloqueia esse cabelo, a abertura, além do 8? É progressiva, são hidróxidos, coloração. Isso vai fazer com que impeça e esse cabelo não vai mais além. Aí o que você faz? Você vai limpar aquela mecha e reaplicar descolorante? Sendo que você vai estar dando mais força e oxigênio para aquela abertura, para aquele cabelo. E quando você faz esse tipo de processo de limpar a mecha e reaplicar produto, a mecha o cabelo pode não ter uma resistência e vir a se romper. E um exemplo, ele sensibilizar e aí ele não ultrapassa do 8. E aí você tem que, dentro da altura de tom 8, dentro do fundo de clareamento, você tem que neutralizar esse cabelo. Quando você neutraliza, você leva para o marrom. E tudo que é marrom em níveis de saturações, ele vai ficar facilmente acessível para depois, se você quiser tonalizar em cima, você pode tonalizar. Mas primeiro, para você garantir uma fixação dessa cor, esse cabelo ele precisa estar neutralizado, ele não precisa estar com pigmento, nenhum pigmento amarelo forte, tá ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, Lud, se eu abrir além do fundo de clareamento que eu preciso, ótima pergunta, Grace. Eu recuperar tipo, abriu no 9, mas eu queria 7, 8, tem como eu consertar isso? Nossa, que pepino, hein? Tem como consertar? Sim. É só você devolver o pigmento. Por quê? 7, ele ainda contém concentração de dourado. E você retirou o dourado dele, que é o laranja. É só você, dentro da altura de tom que você quer, você colocar o nuance dourado, que você vai devolver o pigmento para aquele cabelo. E depois que você devolver, você com o dourado você consegue neutralizar, colocar o tom desejado, você consegue criar um moreno iluminado ali ou um loiro iluminado, mas que quando você fizer um iluminado você tenha completamente noção que você não pode passar do fundo de clareamento 7, tá ok? Para que você não tenha que fazer uma sobreposição do pigmento dourado para preencher, né, aquela saturação de fundo limpo 9. Aplicar uma coloração permanente estraga os cabelos? Uma coloração permanente, dependendo da altura de tom, ela só é agressora com o oxidante, tá? Se você quiser fazer uma sobreposição com pigmento com coloração, ele não vai agredir tanto os fios. Porém, se esse fio for quimicamente tratado. Mas aí, Ludmila, o que você diz quimicamente tratado? Progressivas, botox, linhas de home care inadequada.
Então isso, consequentemente, a gente vai ter um cabelo agredido, a gente não vai ter um cabelo saudável, tá? Mas a coloração, ela agride sim, porque ela tem hidróxido de amônio. Então, ela é uma coloração, é uma química. Automaticamente, ela já é agressora. Se você está gostando do conteúdo, clica aqui embaixo, emite um monte de coraçãozinho para mim. Qual é a numeração para deixar os cabelos claros, para disfarçar o branco? Quando você quer deixar os brancos, né? Quer valorizar os brancos, tem muita gente que utiliza a super clareadora. Mas a gente deve se atentar ao que? Todo cabelo branco, ele tem que ser 100% branco, tá? Porque se ele for cabelo branco e ele tiver alguns fios escuros, esses fios escuros com a super clareadora, ele vai ser pigmentado. Então ele vai ficar laranja. Já pensou o desastre? E aí os fios brancos, ele não vai ser, ele vai ser pigmentado, e os fios escuros, eles vão estar acobreados, eles vão estar alaranjados, né? E isso é muito ruim, muito ruim. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Então vamos para outro entendimento aqui no quadro. Ó, o chumbo ainda faz parte das colorações. Curiosidade, ele prejudica a colorimetria no modo geral? Sim. O chumbo, ele praticamente assim, ele é agressor, né? Então, um exemplo, o cabelo ele é química, né? Ele tem uma química. E aí você usa uma coloração com mais química ainda. O chumbo, ele é agressor. Sendo que é aquilo, depende do nível de tratamento que a pessoa tem. Um exemplo, tem pessoas que é alérgica ao chumbo. E tem pessoas que não podem utilizar a coloração por causa do chumbo, tá? A Crita está perguntando em qual momento precisa abrir o fundo de clareamento 7 para o ruivo e quando não precisa. Me confundo nisso. O fundo de clareamento 7, querida, ele já é laranja. Você já consegue identificar um alaranjado nele. Então, assim, o ruivo, ele é entre 7 e entre o 8. Mas ele fica muito mais bonito no 8, tá? Eu prefiro. Sendo que, igual alguns casos que acontece, um exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem um nível de saturação muito grande no cabelo e ela aplicou 743 de uma marca lá. E as pontas dela, tinta sobre tinta sobre tinta sobre tinta. Qual é a regra da colorimetria? Coloração não clareia coloração, tinta não clareia tinta. Então, pelo nível de saturação que tá essa mecha com muito pigmento, a raiz dela está clara por não ter a concentração de muito pigmento e comprimento e ponta dela tá escuro, tá na altura 7 e a raiz dela tá na altura 8. Sendo que esse cabelo que está aqui, ele não aguenta ser descolorido. E aí, consequentemente, o que vai acontecer é que ela vai ficar na raiz de uma cor e as pontas na outra. O que tem que prevalecer, praticamente as pontas dela tá chocolate. E a raiz está... A gente aplicou o 877 da Igora, ele está ruivo, laranja. Então, assim, para um ruivo, se a pessoa tiver o cabelo virgem, for fazer mechas ruivas, ele precisa estar na altura 8. Se você for usar a coloração, você precisa utilizar um oxidante de 30 volumes, um cabelo na altura a partir de 6, natural, para ele conseguir abrir um 8 limpo e fazer a sobreposição do pigmento. Mas eu não indico usar o oxidante de 40 volumes em tempo nenhum, não utilizo, não gosto. Eu acho bastante agressor. Mas
Se for necessário para o que eu quero fazer, de repente, para me conseguir uma abertura de 4 tons, eu utilizo 40 volumes, se caso esse cabelo for na altura 4, 5, 6, 7, 8. 4 tons, 40 volumes, 8.77 da Igora, tá? É o que eu utilizo pro ruivo. Agora tem pessoas que vão utilizar o 7.34, 7.43. Na altura 7 ele vai ter o laranja, porém um pouco mais escuro do que o 8. Porque para fazer um ruivo ele precisa estar um laranja amarelado. Ele precisa estar um 7 indo pro 8, ou então um 8 limpo, para ele ter uma fixação legal do ruivo, tá? Lude, por que vemos os dois números tipo 7.7.43, seja, 2 números antes do ponto? Quando você vê 7.43, isso significa que é um loiro, médio, dependendo da marca, é um chocolate 7.7 ou um loiro médio acobreado, 43 intensificado com nuance. Tudo vai depender da nomenclatura da marca, tá? O nível 7, ele vai ser a base, ele vai ter 50% de pigmento. A partir do 7, ele vai ser distribuído mais 50% dentro desses 3 nomenclaturas que vêm após. Mesmo sendo após o ponto. Por exemplo, o 7.7 tem marca que é utilizado 7.7. Mas tem marca, Graça, que é utilizado assim, ó, 7.743. Que o 7 ponto é 50% da base 7, que é o loiro médio. 7.43, os outros 50% é dividido conforme a cor secundária, a terciárias e a quaternária, né, praticamente. Mas a cor secundária que vem após o ponto, ela tem uma concentração de pigmento maior, a terciária, a secundária após o ponto, uma quantidade, porcentagem maior, e a última nomenclatura, que é o número, ela tem uma quantidade de pigmento menor. Então vai modificando o pigmento conforme você vai tendo as numerações após o ponto. Seria muito mais fácil se você utilizasse assim 7.4, 7.43, entendeu? Mas essa nomenclatura que você mencionou aqui, ela tá bastante assim confusa, porque o ideal seria 7.743. Porque o 7 ponto ele teria uma quantidade de concentração de pigmento maior. Em que situação usa oxidantes de 20 volumes para escurecer o cabelo? O oxidante de 20 volumes ele não é para escurecer, ele é para clarear. E ele clareia 2 tons, tá? Algumas misturinhas para tirar o amarelo das luzes? Sim, muitas. Mas, Kaeli, o seu nome? Primeiro eu teria que ver qual é o cabelo, a altura de tom do cabelo. Porque o amarelo ele pode estar em algumas partes e outras partes do cabelo pode estar branco. Ou pode ter um nível de porosidade, ele pode estar mais aberto na ponta, comprimento ele pode estar amarelo. Então tem como sim, o comprimento perolado é a raiz amarelada, exatamente como eu mencionei aqui. Teria que ter insistido no fundo de clareamento da raiz para chegar ao mesmo tom das pontas. E isso dificulta bastante o próximo profissional pegar, porque ele vai ter que usar um outro oxidante para fazer essa correção de cor aí, Kaeli. Como neutralizar um cabelo amarelo e laranja? A gente já falou de neutralização aqui lá no início.
É correto aplicar coloração permanente para clarear, ainda mais no fundo de clareamento? Não, a coloração ela não pode ser aplicada num cabelo descolorido. Porque o cabelo descolorido ele já está poroso. Se você aplicar uma coloração, você vai estar explorando mais essa cutícula desse cabelo que já está eriçada, já está aberta. Então, da mesma forma que já me perguntaram o seguinte: um cabelo descolorido não chegou ao fundo que eu quis, eu posso aplicar um super clareador em cima com oxidante de 40 volume para forçar o clareamento? Nossa, ia ser muito agressor essa fibra do cabelo. Esse cabelo ia ficar muito sensibilizado, ia causar muita porosidade nesse cabelo. E consequentemente, se ele não abriu, a única coisa que teria que ser feita seria uma nova descoloração. Limpar o descolorante e reaplicar novamente. Ou esperar até o fundo de clareamento, entendeu? Creme azul e roxo realmente neutralizam cor laranja e amarelo ou apenas serve como maquiagem? Exatamente. Matizadores, eles não penetram no córtex, ele não tem função de mudança, de neutralização. Então, ele tem uma função que penetra somente na cutícula do cabelo, aonde você lava 2, 3, 4 vezes ou até menos, e aquele matizador ele vai embora. A tonalização seria o ideal para esses pigmentos, para neutralizar esses pigmentos. Seria ideal fazer essa neutralização. E para neutralizar o laranja e o amarelo, a gente teria que identificar qual é o fundo de clareamento que está exposto. E dentro da altura de tom, a gente tem o nível de saturação ideal desse tonalizante. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pra gente ir para outra etapa. Vocês estão gostando do conteúdo? Bota o coraçãozinho aí. Tonalizar é com tinta. Não, coloração, né? Tonalizar não é com coloração. Porque a coloração ela contém hidróxido de amônio. E quando você tonaliza esse cabelo, quando você usa coloração para você dar neutralização nesse cabelo, essa coloração, o que vai acontecer? Essa coloração ela vai pigmentar os fios naturais. E esses fios naturais vão ficar alaranjados, tá? Então, não use coloração. Usa tonalizante para fazer o ativo que você tem que fazer. Neutralizar, ou eu quero intensificar a cor, ou eu quero aquecer, ou eu quero... Mas use tonalizante para que aquele fio natural não seja exposto a mudar a cor. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais. Muito boa a interação de vocês. Muito bom mesmo. Isso faz com que a mente de vocês vai abrindo e vai cada vez mais modificando o pensamento sobre essa parte de colorimetria, que ela é muito extensa. Hoje é a nossa primeira live. Hoje é dia 25/5, primeira live de uma maratona de quarta-feira. Então, todas as quarta-feiras nós estaremos aqui. E hoje o nosso tema foi fundo de clareamento. Nós falamos sobre a neutralização. Nós falamos como aquecer utilizando o fundo de clareamento, como intensificar aquela cor. E na próxima live a gente vai falar muito mais ainda. Tons dourados prejudicam menos os fios na descoloração? Então, quando você faz uma descoloração, o ideal, exemplo, eu tô com o cabelo na altura 6.0. Eu tenho um loiro escuro da minha cliente, um cabelo maravilhoso. Então, para mim não agredir muito a fibra desse cabelo, eu vou utilizar somente 4
de descoloração. 7, 8, 9 e 10. Com somente 4 tons de descoloração, eu consigo chegar ao 10, ao bem branquinho. Mas aí você já parou para pensar que se eu tenho um cabelo castanho escuro na altura 3.0 e eu vou clarear 4 tons, eu não consigo chegar no 10. 3, 4, 5, 6, 7. Com cabelo castanho escuro, eu vou agredir muito menos, fazendo com que eu entregue a minha cliente um moreno iluminado, que seria muito mais ideal, esse tom dourado que você falou. Dentro de abertura de 4 tons, eu não agrido tanto a fibra do cabelo da minha cliente. Entenda bem. Porém, o desejo dela é o loiro. Mas a gente pode fazer isso gradativo. Se o cabelo não tiver estrutura, a gente pode aos poucos ir abrindo e oferecer ela uma descoloração mais saudável com o tempo exato que o cabelo dela permite. Daqui a 6 meses a gente pode estar abrindo um pouco mais, ou na próxima descoloração a gente pode estar tratando esse cabelo para ele conseguir abrir mais. Porém, tons dourados são os tons mais utilizados. É tendência, gente. Tá? A tendência, hoje em dia o platinado, ele é muito bonito, tá? Mas as pessoas estão optando mais por um cabelo saudável. Então, quando nós profissionais, que aqui eu creio que eu tô falando para a maioria de profissionais, quando nós profissionais entendermos, deixa eu pegar uma água, entendermos que o cabelo saudável não é o cabelo platinado, e sim o cabelo saudável é dentro daquilo que o cabelo permite, a gente vai ter aí inúmeras loiras bonitas, né, maravilhosas, porque o cabelo dourado não é porque é dourado, é bege, é mel, é feio. É muito bonito. Mas o que as pessoas precisam entender? É garantir a saúde do cabelo, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Qual é a melhor volumagem de OX para fazer uma tonalização? Eu utilizo sempre a volumagem 6, tá? Ou 4. Porque eu não vou pigmentar o cabelo natural. Porque se eu usar um oxidante de 10 volumes com coloração, eu não estou fazendo um tonalizante. Eu não estou usando uma tonalização. Eu vou estar ativando essa tonalização. Porque o oxidante, o peróxido de hidrogênio, ele vai ativar ainda a quantidade de monoetanolamina que tem pigmentos. Não adianta que tenha uma concentração pouca, mas tem, tá? Então, na tonalização, o ideal é o oxidante de baixa volumagem. E a Grace perguntou o que é chumbar um cabelo. Chumbar um cabelo é você estar com uma mecha muito limpa. Um exemplo, tá? Fundo de clareamento 10 e você aqui colocar um 7.11. Esse cabelo ele vai ficar um nível de saturação muito grande e ele vai chumbar. Ou você tá com a mecha limpa na altura de 9 ou 10 e você colocar um 6.1, você vai ter um tom de rato. Porque você não vai estar na altura de tom. Você também pode chumbar o cabelo. Um exemplo. O cabelo está loiro na altura 8, comprimento até a metade. Aqui para baixo, ele tá 10. Por quê? O profissional, ele aplicou uma descoloração em cima de outra e ocasionou uma porosidade naquele fio. E na hora de tonalizar, ele tonalizou, ele usou pigmento forte, no qual saturou aquela mecha. Então, ele consegue chumbar com a tonalização, por causa do nível de saturação do pigmento que foi utilizado. Ele também pode chumbar com matizadores, de marcas que têm uma concentração de pigmento muito maior, que acaba maltratando o cabelo, tá?
Deixa eu ver aqui. Oi, Jenny. Alessandra, boa noite. Então, toda vez que você for fazer uma descoloração no cabelo e você for utilizar uma coloração, não, uma tonalização um pouco abaixo ou muito abaixo e a altura de tom que você tá de descoloração tá muito clara, muito aberta, você corre o risco de chumbar. E consequentemente, toda vez que isso acontecer, a gente tem que saber como lidar. E como você pode lidar com isso? Algumas pessoas vão falar para você fazer shampoozada. Algumas pessoas vão falar para você usar decapcolo. Algumas pessoas vão falar para você utilizar OX de 10 com descolorante e aplicar no cabelo. Mas a gente precisa ver qual é o tipo de saturação e a porosidade que está nesse cabelo. Qual é a concentração, entendeu? Que foi aplicado nesse cabelo. Saturar a pigmentação com um tom que não é do fundo de clareamento. Exatamente. A saturação, ela é uma mecha muito clara. Ela acontece quando a mecha é muito clara e é aplicado um pigmento muito baixo. Um exemplo, uma altura 10, um loiro limpo, você utilizar o 6. Por quê? Aquela mecha 10, ela perdeu o quê? Pigmentos dourados. Ela perdeu o pigmento cobre, avermelhado. E para você fazer uma devolução desse pigmento, você tem que fazer a mistura dentro da tonalização, da coloração que você quer. Aí sim você vai sobrepor o pigmento dentro da coloração, não vai correr o risco dessa mecha ficar chumbada, tipo cor de rato, além de não ter uma fixação dessa cor, depois o cabelo vai começar a desbotar, dependendo da porosidade desse cabelo. E assim, é um infinito desastre você chumbar um cabelo, tá? Mas depois a gente vai falar mais sobre o fundo de escurecimento, tá? Na terceira live a gente vai falar sobre escurecimento. Posso matizar um cabelo com coloração? Posso matizar um cabelo com coloração ao invés de tonalizante? Não. Você não pode matizar um cabelo, porque a matização, o matiz desse cabelo, ele é feito com matizador em creme, não com coloração. E o tonalizante, ele vai servir para tonalizar a mecha e ele não vai mexer no pigmento natural desse fio. O matizador, ele é em creme e ele não prejudicaria essa fibra, tá? Então, sempre que for fazer algum tipo de neutralização ou tonalização dessa mecha, use tonalizantes e não coloração, para você não comprometer o seu resultado, tá bom? Quando eu tonalizo um cabelo com volume 6, a matemática é sempre 1/2. Deixa eu recapitular a sua pergunta. Quando eu tonalizo um cabelo com volume 6, a matemática é 1/2. Quando eu, Ludmila, tonalizo, eu uso 1/1, não 1/2, tá? Eu uso 1/1. Se eu uso 15 gramas de tonalizante da massa, né? Eu uso 15 gramas de oxidante de 6 volumes, entendeu? Para ilegar o pratinado, a Maria, ela é argentina. Para ilegar o pratinado, você deve estar no fundo de clareamento 10, 9. E você, dentro do fundo de clareamento, você
neutralizar esse cabelo, e você, junto com a neutralização, você pode colocar um mix para dar uma intensificada na cor. Eu matizo com coloração, porém eu utilizo oxidante de 6 volumes. Então, Adriana, você matiza com coloração, porém você utiliza de 6 volumes. Existem empresas, eu conheço várias, tá? Que a coloração dela, muito bom ter colocado esse tema para mim falar para vocês. Um exemplo, existem empresas que a coloração dela é ativada conforme o oxidante. Algumas são só marketing, tá? Outras real, tanto que você já teve prova disso e eu também tenho prova com a minha, tá? Eu só posso falar daquilo que eu utilizo. Então, assim, tem empresas que existe uma coloração que é tonalizante junto. Como que você vai fazer isso? Usando o oxidante. Ela com oxidante de 20, ela é coloração. E ela com oxidante abaixo de 10, ela é tonalizante. Então, como que a gente vai saber disso? Experimentando, fazendo experiência com a marca que a gente utiliza. Que aí a gente vai ter propriedade para falar: a minha é tonalizante, ou a minha eu utilizei com OX de baixa volumagem, é coloração, ou tonalizante, dependendo do oxidante. Também faço isso, coloração versus. Então, pessoal, essa live vai ficar gravada lá no YouTube. E no meu canal do YouTube tem várias lives dispostas para vocês. Então, eu vou passar o meu canal aí, que meu link lá do YouTube tá na bio, e tem várias lives maravilhosas para vocês lá. Mas isso é verdade, isso só uma marca. Então, Alessandra, eu uso Lanza e também é coloração e tonalizante, dependendo do OX. A Cadivel também outras marcas eu não sei porque eu não faço uso frequente. Mas depois eu vou começar a experimentar para ver se outras também nos dá esse resultado. E aí eu falo para vocês as minhas experiências, tá bom? Então, meninas, a minha live já vai dar 1 hora. Nossa, mas passou muito rápido. Conhecimento é libertador. E a gente vai falando. E muito obrigada por vocês terem interagido aqui. Essa live, ela vai ficar marcada lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Toda quarta-feira. E toda quarta-feira, às 21 horas, eu vou estar aqui a compromisso com vocês. E vai que uma quarta-feira eu faço uma técnica de mestres aqui para vocês. Então, quero que vocês fechem comigo um compromisso de toda quarta-feira a gente está aqui interagindo. Toda quarta-feira, às 21 horas. A live já vai dar 1 hora de processo que eu tô aqui. E ela pode cair e eu não conseguir talvez gravar no YouTube. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada por estar aqui. Que o Espírito Santo venha inundar a casa de vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu quero aqui deixar, né, vocês apostos quarta-feira às 21 horas, tá? E em breve a gente vai ter muita coisa, principalmente técnica. Eu adoro fazer live e técnica. Todo dia eu coloco vídeo lá no Feeds, tá? Então lá no meu link na bio, vocês vão lá, clica no link na bio e vai ser direcionado lá pro meu canal do YouTube e lá tem diversas lives. Só não esqueça de vocês tocar o sininho lá e me seguir lá no YouTube, tá bom? Então, quero agradecer, muito obrigada, que Deus abençoe a semana de vocês, que sejam muito prósperos. E na quarta-feira que vem estaremos aqui juntas,
Chame uma amiga, manda um direct pra amiga, tem uma live quarta-feira às 21 horas e convide ela pra estar aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo. Beijo, Kelita, Regis. Muito obrigada, Grace. Muito obrigada, Heloíse. Alessandra. Uma noite abençoadíssima pra vocês, viu?